Olá, essa é a nossa última meditação em 1ª e 2ª Tessalonicenses. O tema que eu escolhi foi Vivendo em Santidade. Nós estamos vivendo em um momento onde os valores morais estão tão deturpados e tão deteriorados, e as mensagens que a gente recebe, tanto na internet, televisão e outras mídias, mesmo em propagandas que parecem inocentes, são totalmente contrárias à orientação de Deus sobre santidade, sobre a vida do nosso corpo. E por isso que Tessalonicenses, ela também é repleta de conselhos sobre a nossa vida, e esse chamado à santidade, ela é pertinente para nós nos nossos dias. Vamos, caminhe comigo aqui em 1ª Tessalonicenses capítulo 4. A gente vai ver 1ª Tessalonicenses capítulo 4 e depois a gente vai ver 2ª Tessalonicenses, o final de 2ª Tessalonicenses. Então, abra sua Bíblia aí e segure aí, tá? 1ª Tessalonicenses capítulo 4, versículo 3 diz assim: pois esta é a vontade de Deus. Então, em primeiro lugar, nós temos aqui uma vontade de Deus manifesta. Qual que é essa vontade? A santificação, né? E o que significa essa santificação? Ele continua: que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra. Então, em primeiro lugar, nosso corpo, ele precisa ser guardado em santificação e honra. E por isso, nós não nos metemos com prostituição. E aqui a prostituição não é somente a prostituição física, mas a gente pode falar que a prostituição também tem todos esses elementos de pornografia, pornografia na internet ou coisas assim, né? É o envolvimento do pagamento de coisas, né? É, como pagamentos de acessos que você acha que é escondido e elas não são diante dos olhos de Deus. Ele nos chamou para a santificação. No versículo 5 ele fala assim: não com o desejo de lascívia, como os gentios que não conhecem a Deus. E é interessante, né? Como nós somos pegos pelos nossos pensamentos, né? Os pensamentos de lascívias, pensamentos que não são bons, que esses pensamentos eles são construídos na nossa sociedade através da mídia, né? Então nós temos ali é, dia após dia uma sequência enorme eh, de construções, né? Porque o marketing diz para eles gerarem uma necessidade, quando eles massificam essa necessidade, aí então vão surgir os consumidores e nós estamos sendo massificados por uma moral sexual que não tem nada a ver com as escrituras, e isso gera em nós desejo de lascívia. Né? Como eu disse antes lá na questão da prostituição, não é só uma prostituição carnal, mas a gente se prostitui através das propagandas ou dos sites ou dos links que a gente faz, né? E ele coloca, olha, quem não conhece a Deus faz essas coisas. No entanto, estamos sendo tão influenciados que nós acabamos também fazendo as mesmas coisas, né? Que desonra a Deus, em primeiro lugar. Né? E no versículo 6 ele diz assim: e que nesta matéria, nisso que ele está falando, sobre santidade do corpo, ninguém ofenda nem defraude o seu irmão, porque o Senhor, contra todas essas coisas, como antes vos avisamos e testificamos claramente, é o vingador. Né? E aqui, defraudar é como se você pegasse. Você não tem a intenção, por exemplo, você não tem intenção de ter um relacionamento sério, mas você chega e se aproveita da sua irmã, ou a irmã se aproveita do seu irmão, né? E justamente por causa desses desejos lascivos do corpo, é disso que a gente vê e fala, não, tem que aproveitar o tempo, é a hora, test drive, né? E ele diz aqui, porque o Senhor contra todas estas coisas,
como antes avisamos e testificamos, claramente é vingador. Isso significa que quando nós desonramos o nosso corpo, nós temos em oposição Deus contra nós. Porque não é isso que Deus ele deseja que a gente faça com o nosso corpo. Ele continua, porquanto Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Deus não chamou a gente para ficar na prática dessas coisas que constantemente são oferecidas para a gente. E ele ainda continua falando assim, Dessarte, quem rejeita estas coisas, não rejeita o homem, e sim a Deus, que também vos dá o seu Espírito Santo. Em 2 Tessalonicenses fala, não entristeçais o Espírito. É justamente quando a gente trata o nosso corpo de uma maneira que Deus ele não quer, nós acabamos calando a voz do Espírito dentro de nós. E aí nós perdemos a direção segura que só Deus ele pode dar. E ele continua dizendo assim lá, no 3:23, que o próprio Deus da paz o santifique inteiramente, que todo espírito, alma e corpo de vocês seja conservado irrepreensível na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele que o chama é fiel e fará isso. Esse é o chamado de Deus para nós, santidade, para que a gente seja conservado irrepreensível até o dia da vinda do Senhor. Pensa nisso. Se existe alguma coisa que está interferindo na sua santidade moral, tira fora. Busque um relacionamento perfeito com Deus, santifique-se inteiramente para que tua alma, teu corpo, tua mente seja irrepreensível diante da presença de Deus. Pensa nisso, medite nisso e peça para o Espírito Santo te revelar se alguma coisa está errada e que você precisa confessar ao Senhor. Deus abençoe. Até a próxima semana.